trazer alguns pontos dele, mas que a ideia é que a gente possa falar mais, né? Ter os nossos insights, as nossas próprias percepções. Acho que é o mais interessante aqui do nosso estudo. Porque tudo já está dentro da gente, não tem assim, não tem nada para a gente buscar fora, apesar de ter a ferramenta né, dos estudos, dos apontares, e juntos a gente consegue abrir muito mais clareza, né? Porque vem um pontinho de outro, que não é um, não é outro, não é outro. E aí abre melhor a nossa visão. Deixa eu ler uma parte aqui. Nem sei se eu vou ler exatamente. Esse sete-sangue é o sete-sangue do dedinho, para quem lembra do dedinho. Algumas pessoas talvez não lembrem do dedinho, ou não chegaram a ver esse negócio do dedinho. E nesse sete-sangue, o Saulo tenta explicar a gente essa relação de quem nós somos através do dedinho. Então, ele fala que a gente é um dedinho mindinho, por exemplo, e aí esse dedinho mindinho, ele toca na terra e aí ele recebe as informações da experiência. E aí, a partir dessas informações da experiência, ele pode ter a informação da umidade, do arenoso, do asco, do prazer. E aí, quando começa a entrar nesse eu sinto, e nessa tendência pessoal de achar positivo ou negativo a informação, que vai entrando nesse eu pessoal. E aí o dedinho ele se acha separado do corpo. Eu acho muito interessante essa visão do corpo, porque aí ele fala que o dedinho não está enxergando que existem todos os outros dedinhos, que existe orelha, que existe braço, que existe perna, mas todo esse corpo, organismo, unidade, é uma coisa só. E não é como se fosse um dedo que faz parte do corpo, mas um corpo inteiro que ainda não se percebeu o corpo, que ainda não se percebeu, porque ainda não entrou em contato com o próprio reconhecimento de que é o corpo todo. E ele até traz uma parte aqui, eu tenho que ler para lembrar, de que a gente acredita que a gente deveria sentir esse resto do corpo, os outros dedinhos, os braços, mas o sentir não é exatamente isso, né? A gente está tão acostumado a achar que a gente só tem referência de informação se a gente sentir, que a gente acredita que a gente deveria sentir essas coisas. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Quem já quiser comentar essa, a gente compreende melhor, porque às vezes quando fala de unidade, fica confuso. A gente fala de unidade e a gente pensa, mas como assim unidade? Todos somos um, porque todos juntos e vivem junto, tipo um ecossistema? Não. Não é isso. Eu entendi até agora, na minha vivência e nos estudos, que eu percebo tudo a partir desse veículo. Indiara, Maria José, André, cada um percebendo a partir desse veículo. Mas o momento agora, ele é um todo. Isso que é o corpo inteiro, ele é o todo. Se a gente começar a perceber o todo, é uma coisa só acontecendo. Não é o dedinho percebendo o todo, é o todo sendo todo. E claro, o veículozinho aqui experienciando como uma parte. O que vocês pensam sobre isso? O que vocês compreendem sobre isso? O que reverbera aí? Quando fala essa do dedinho, assim, eu fico imaginando o dedinho tocando o meu próprio corpo, assim, sabe? Como se o dedinho fosse uma consciência independente, assim. Ele acha que ele é algo, sozinho. Quando, na verdade, ele faz parte de né, um conjunto um pouco maior. Pelo menos para mim facilita um pouco o raciocínio. Porque se eu faço o dedinho tocando a terra, eu continuo raciocinando que é uma parte de mim tocando uma parte fora, né? Nossa, achei muito bom isso. Realmente, o dedinho tocando ele mesmo, sem perceber que é ele mesmo. Só que ele não tem consciência de que é ele mesmo, né? Sim, E outra coisa, experienciando a si mesmo.
Tem uma outra coisa que me faz refletir muito, assim, que é essa coisa das órbitas, né, dos planetas, que eu associo muito com a órbita de um núcleo com um elétron, né, de um próprio, a coisa mais básica, né, que a gente imagina, ela vai se compondo e formando coisas muito maiores, né? E se eu for pensar que o planeta Terra é só um elétron desse em torno de um Sol, é meio que um raciocínio parecido, né? E se eu me coloco na posição de uma poeira dentro de um elétron, sei lá, minha cabeça fica doida, assim, de que eu Eu sou tudo e não consigo, sou nada ao mesmo tempo. eu consigo ver assim também, mas é, na percepção de que a poeira que for, ela é a mesma coisa do que qualquer tipo de tamanho, né, da existência, tipo. Aí até me lembrou outra parte desse Sete Sangue, que ele fala sobre o conhecimento Akasha. Para quem nunca ouviu falar, eu vou falar, né, dar uma abertura sobre a Akasha, que eu entendo como toda a informação universal e que é um grande HD que está sempre se expandindo a partir das experiências. E nós também contribuímos para que isso esteja se expandindo a cada momento. E essa memória, esse conhecimento, a caixa, o Saulo traz que está em todos nós, em cada célula, em cada DNA. Por isso, do micro ao macro. Não faz diferença a poeira ou o que for nesse sentido, porque está lá toda a informação do universo. É uma questão realmente. Tem esse processo aí de ser muito parecido, né? As ligações neurais com os planetas e com todos os processos. Você vai olhando o olho da pessoa e você vê o universo inteiro. E aí são aparências que lembram outras coisas. E talvez se não tivessem aparências parecidas também não faria diferença. Porque ainda assim seria a mesma coisa se manifestar diferente. Mas, e o que vocês acham sobre unidade? Principalmente sobre unidade. Sobre essa percepção de unidade. O que é unidade para vocês? Acho que isso é uma pergunta maneira. Vamos lá. A sua internet está falhando um tanto, mas dá dando para entender. Tá dando uns cortes assim, Ai, meu Deus! mas está dando para entender, Ligia. Ah, mas vocês ligam? Eu vou tentar reiniciar, mas vocês vão conversando aí. Não vai fazer diferença se eu sair e Tá de entrar, eu tô boa aqui. agora. Não, acho que não é Oi, para. tá Fala. fluindo. Só pica Tá de vez em fluindo. quando, não precisa sair, não. Tá. Não, tá bom. Vou até. Então, eu vou dar minha fala rapidinho, que eu nem vou ficar muito tempo, não. Eu vim me esbilhotar, que é um assunto muito interessante. Eu entendo. Não, eu tento trazer essa incorporação em percepção do todo em alguns momentos mais pontuais, assim, fortes para mim. Tipo, eu estou aqui viajando na sua fala e lembrando assim quais os momentos que eu mais me sinto assim parte do todo, além de olhar para a natureza e ver as veias, cada árvore, os troncos, né, aquelas coisas, as nossas próprias veias, as águas que correm na gente e nos rios, mas eu me vejo muito é, com essa coisa, com essa noção acontecendo em mim quando eu estou debaixo d'água. E aí, escutando aquele som lá, e de repente, talvez trazendo uma lembrança de dentro da barriga da minha mãe, né? E toda envolvida naquela água e aqueles tons internos incorporada à minha mãe de uma forma muito, muito, muito interna, literal. Então, assim, é o que eu mais acaba trazendo, caindo na comparação, né?
no mental. E aí eu penso que seja mais do que isso, mais do que uma comparação, né? Na verdade, é um insight assim de todo sou eu estou em tudo e bum, né? Penso no sentir, no se deixar sentir, no se permitir. De repente, usar como base isso e depois soltar também essa ideia e ficar lá só, debaixo da água sendo, né? Debaixo da água sendo, ou em qualquer outro lugar, né? E aquilo que passa total sentido. Um tempo, de um momento para o outro, aquilo faça sentido real. É isso. Isso me fez lembrar duas historinhas, que não são historinhas. Enfim, vou usar essa palavra. Uma vez a gente estava num satsang e aí teve uma pessoa que trouxe que quando ela estava na água, ela se sentia em unidade. E é um processo assim de percepção, de se sentir às vezes em um certo meio. E aí me lembrou também uma outra coisa que eu já ouvi falar no satsang do Satya Prem, que ele falava que o Ayrton Senna, ele falava que tinha essa sensação de que quando ele estava dirigindo um carro, ele sentia que o carro e ele eram um só. Isso é a percepção da unidade em si? Não, mas é uma percepção ali dessa conexão, porque ao mesmo tempo eu sou essa cadeira, essa extensão aqui. E aí eu acho que é uma expansão aos poucos dessa percepção. Então eu acho que é um ótimo canal, a água, por exemplo, para esse tipo de percepção, né? Se é uma facilidade de se conectar, já estamos conectados, mas se é uma facilidade de se perceber ali como uma coisa só, é um caminho, né? Me lembro essas duas coisas que eu já tive informação aqui nessa de conversa. E, gente, quem mais? Vamos falar sobre o que é unidade para vocês. Ninguém quer falar sobre unidade. Me caiu mais depois da sua fala. Pode falar aí. Alguém? Quem falou? Eu falei, Su. Ah, depois da sua fala aí, eu fiquei pensando das suas falas, né? No sentido oposto, né? Eu falei do universo e tal. Ah, coisa grande, é só poeira aqui. Mas esse negócio, esse corpite aqui, né? Ele é feito por zilhões, quadrilhões, nem sei contar, de bactérias, né? Células, a quantidade de vida que tem dentro disso aqui, para formar isso aqui. Será que cada vidazinha dessa tem noção de que ela forma isso aqui? Então, será que eu não seria um Deus, né? Minha consciência, não seria um Deus na visão dessa bactéria que está dentro de mim? Então, se eu consigo enxergar o menor, né, da minha consciência para uma consciência talvez menor, talvez eu consiga perceber que eu não vou conseguir nunca descrever o que será que é Deus. Se eu for um pedacinho de algo, né, uma parte de algo muito maior, eu não vou nunca conseguir mentalmente conceber, assim como uma bactéria nunca vai conceber que ela faz parte disso. Então, pelo menos alivia o esforço. Acho que a Marta estava falando disso, né, de esforço mental para tentar entender as coisas essa semana. Né? Não, me lembrou outra coisa também, o que você disse, mas calma aí que me fugiu. Sim, faz muito sentido. Aí me lembrou uma vez que o Saulo falou sobre mônada. E aí, nesse sentido do que tu tá falando, que seria, por exemplo, tem toda essa divisão, e aí a gente experiencia como individualidade, né? Aparentemente individualidade, mas ao se reconhecer, a gente volta à nossa mônada natural de origem. E essa mônada seria esse corpo, na minha impressão.
me lembrou isso que tu disse. Mas acredito, aí, né, realmente talvez a gente esteja usando aí esse outro link que você trouxe, um recurso mental para ficar tentando entender as coisas. E isso não é bom, realmente. Super concordo. Mas, na verdade, o que a gente deveria usar... Hã? É para desistir de tentar entender. Eu tenho a Sempre. certeza que eu nunca vou entender. A mente não. Mas aí que tá. Dá para a gente trazer em palavras num sentido de observação. Ou seja, não construir com comparativos, porque a mente é comparativa, então ela vai pegar uma informação e, igual eu estou fazendo aqui. Ah, isso aqui, a minha memória traz isso, eu lembro disso. Associação. Não que, né, que não seja para eu trazer essas memórias para compartilhar com vocês. Mas, assim, a mente ela só vai entender as coisas sempre no comparativo. Ela vai trazer alguma coisa e vai comparar. Ah, não, isso aqui é assim porque eu já vi isso aqui que é assim. E aí, realmente, ela nunca vai entender nada. Mas, num sentido observativo, de percepção, de quando a gente está observando as coisas, talvez a gente tenha tido experiências de compreensão dessa unidade. E é importante a gente também usar a ferramenta, né, do apontar, pelo menos eu entendo assim, de não estar sempre voltado para se sentir um eu. Que aí a gente pode entrar numa zona de conforto. Não vou tentar entender, então vou ficar na zona de conforto de achar que eu sou um eu. E aí eu não vou tentar me olhar. Eu sei que você não faz isso. Eu sei que você não faz isso. Mas, assim, de tentar sempre botar nos colocar fora de todas essas informações, né? As informações todas que a gente tem contato, pensamento, memória, corpo, sensação, tudo tá aqui, mas tá dentro da consciência. E provavelmente vai continuar aqui. Mas não tá jogando esse foco nisso. E aí começa a revelar que não era exatamente isso. Beijos. E aí ficou confuso, é dual, né? Tipo, será que a gente deveria falar sobre o que é unidade ou não? Aí entra num processo dual filosófico. Será que a gente deveria falar sobre isso? Você me trouxe essa dúvida agora. Não, mas pensa bem, se a gente for pensar para dentro, né? Pelo menos é o que está me vindo aqui nessa reflexão. Se eu sou uma bactériazinha ou qualquer coisa ali dentro do corpo humano, eu tenho uma função ali, né? Que eu vou exercer essa função. E se eu exercer essa função naturalmente, em conjunto com todos os outros seres que estão ali, todas as consciênciazinhas que estão ali ao redor, a coisa vai fluir naturalmente, né? Se eu não fizer o meu papel, alguma coisa vai sair do rumo. Então, pronto, é só eu fazer meu papel, é só eu servir e acabou. Simples assim. Podemos acabar a reunião se ninguém quiser falar mais nada. Olha, uma coisa interessante que tem, né, que na fala, tanto na sua fala, Indy, quanto na sua fala, Alexandre, e na fala de muitos, assim, né, de modo geral, é que a questão do se, né? E se a gente for isso, e se a gente for aquilo, e aí ele fala bastante nisso, né, principalmente na questão do dedinho. Cara, a gente somos, como se diz por aqui, a gente somos, mas a gente não acredita que somos, né? E aí fica nesse negócio. E a gente é o universo, a gente é a unidade, e se a gente for a unidade, a gente for o universo, mas a gente é. E aí? Como é que fica? E aí, a gente é uma presença, a gente é um corpo, a gente é tudo. E aí entra a questão do acástico que a Indy falou antes, que está dentro da unidade. Mas e se a gente não se considera unidade, como é que a gente vai acessar isso?
E a gente acredita que é um corpo e não é um corpo. E aí? Já deu um nó na minha cabeça. Hoje a gente está muito doido. Mas não tinha como esse sete sangue não deixar a gente doido, não. Vai estar ali. Aí traz questionamento, né? Eu vou ler aqui a mensagem da Vivi. Observar, ouvir, sem julgamento e deixar com que se perceba aquilo que é. O que verdadeiramente há por trás de tudo. Hoje isso tem feito sentido aqui. Ficou até estranho a forma que eu escrevi. Há um questionamento constante por busca de algo que nos dê uma certeza de algo. O ser humano está sempre buscando uma certeza. Nossa, eu vejo muito isso aqui. Eu quero sempre uma certeza, ou pelo menos me sentir segura. É normal da mente, né? Busca segurança, busca estar completo, aí busca ter alguma coisa para abraçar. Fica, tô completo. Tem alguém para amar, para me amar. Processos muito comuns da nossa mente que são visualizáveis, né? Dá para ver tudo isso acontecendo. E por muito tempo eu estava tentando, né, agora viajando no que está me vindo de falar, eu estava tentando muito não sentir essas coisas, mas tudo bem se aquilo estiver ali também. É só a gente não estar envolvido com o personagem. E é isso que a Vivi falou, né? De observar e ouvir. E aí é o que o André falou sobre a gente já sei isso. E se só enche mais a nossa mente de coisas. E para mim ainda é o mais complexo de tudo, é esse processo de se achar um eu pessoal, porque a gente está se vendo daqui. Por mais que a gente vá dando uma desapegada dos pensamentos, veja eles passando ali, eu vejo eles passando, eu percebo que é um processo muito mecânico, assim, de padrão, de ficar rodando o mesmo tipo de pensamento, ou pensamentos aleatórios, né? Se você parar para meditar lá, você vai ver que vai vir pensamento, né? Um monte de pensamento aleatório, macarrão, nada. Sei lá, o dia que a vovó fez, sei lá o quê. E tudo bem, né? Os pensamentos estarem ali. Mas ainda assim, me vendo daqui, olhando o quadro, não sei o quê. E tudo bem que esteja assim nesse momento, porque é assim agora e é assim agora. Conversem comigo. Olha só, o pessoal do Golden Place podia falar com a gente, né? Tanta gente. Olha, gente, eles nem se Eles estão mexeram. com vergonha porque o Saulo está lá atrás. Velho. Não, pelo menos eles se mexeram. Achei que eles estavam até parados, assim, de congelado. E, gente, A conversa. Maria José, que eu não sei falar o nome, eu sei que é Iá. Nossa família é Iá, né? Todo mundo é Iá. Maria Eu José acho que é sempre fala uns Madava. negócios legais, mas ela fica quietinha. Madava. Não, eu estou questionando aqui, assim, estou aqui parado, assisti hoje, já tinha assistido antes, né? Aproveitei que não teve o estudo hoje, fui rever de novo. E é uma coisa assim, às vezes eu fico me olhando assim, eu não sou o corpo. Eu estou numa fase assim, de muito. O pensamento vem de de perceber muito o pensamento, entendeu? Eu estou fazendo alguma coisa e eu vejo daqui a pouquinho, aquilo está no automático. Aí, quer dizer, uma coisa que eu gosto muito de cozinhar, né? Aí eu procuro, e esses dias que eu passei em Barreiro me trouxe muito isso, estar mais na presença, principalmente na cozinha, onde uma entrega maior. E, e onde eu cortava, eu vivia queimando minha mão, vivia cheia de corte nos dedos, porque justamente isso. Eu acabava de cortar, eu falava assim, isso é porque você não está na presença, tá vendo? Você cortou seu dedo. Então, eu estou percebendo muito isso, tá mais na presença, mas os pensamentos são muitos, e hoje em dia eu percebo eles, e eles vêm, e muitas vezes vêm uns pensamentos assim que não tem nada a ver, cara. Eu falo, gente, por que eu estou pensando isso?
E às vezes eu paro para pensar, pô, eu não sou esse corpo. Aí eu olho para o meu corpo, assim, é tudo isso muito é novo, né? E então eu não sou isso aqui. Então, sabe, é muita coisa ainda. Aí às vezes eu paro assim, não tento entender, Maria José, porque é a mente que está aí. E a mente não vai entender isso nunca. Então, vamos procurar estar na presença? Aí eu estou fazendo isso, sabe? Aí eu paro, assim, eu me observo, observo onde eu estou e observo meus sentimentos e procuro estar na presença. Ainda nem sei direito se o que eu faço é estar realmente na presença, entendeu? Então, são coisas que ainda vai vir, sabe? Eu percebo isso. Eu digo assim, vou seguindo o caminho, vou seguindo o fluxo. Uma hora vem aquilo, como o Saulo sempre fala. Quando você menos espera, aquilo vem, vai surgir, vai vir, vou ter o entendimento daquilo. Então, vou seguindo. É isso. Sim, é como se fosse abrindo nossa percepção aos poucos, né? Vou ler aqui uma parte que a Vivi trouxe muito boa. Foi a Vivi que trouxe, né? Quando você age com naturalidade, você está se desvencilhando dos papéis impostos por você, a você mesmo. Agir com naturalidade é quando você relaxa. E quando você relaxa, não sente, não se sente, né? Na obrigação de abrir um sorriso quando olho para você. Só se você quiser. Essa parte traz muito isso do quanto não relaxamos para ser naturais, porque queremos ser algo, alguém especial. Isso nos tira do eixo. Ah, é verdade. Tava até esquecendo. Que bom que você trouxe isso. Que nesse Sete Sangue, completando uma parte, ele fala que tem duas formas da gente ver isso sobre o ser natural. O ser natural que nós já somos e sempre fomos e sempre seremos. E essa parte do fluxo de ação do ser natural. Esse agir do não agir, que a gente fala também. E aí é isso aí que a Vivi trouxe nessa fala que o Saulo tem, nesse Sete Sangue. Da gente agir com naturalidade, começar a se desvencilhar de todos esses papéis que a gente impôs a nós mesmos. E aí, desses papéis, a gente traz: eu tenho dificuldade de fazer isso, eu sou assim, eu sofro por isso aqui me faz feliz, só vou ser feliz se eu estivesse aqui. Tudo isso são essas coisas que a gente vai impondo a nós mesmos. E aí vai formando essa personalidade carregada de coisa, e aí fica pesado a gente perceber, né, qualquer coisa à nossa volta. E também de agir sem o mecanicismo dos papéis, porque cada papel já desempenha 1 milhão de atividades padronizadas. Uma coisa que eu já questionei muito, o que é ser natural? O que é estar sendo natural, entendeu? Será, às vezes, uma forma de agir, será que eu estou agindo sendo natural ou é o meu ego que está agindo, entendeu? Isso é um questionamento muito ainda forte dentro de mim, porque eu estou tomando aquela atitude porque é realmente o que eu quero ou é porque tem algum interesse ainda por trás, inconscientemente, daquilo ali, assim, entendeu? Então, é muitas dúvidas ainda que eu tenho desse ser natural, de agir naturalmente, entendeu? Mas eu me pego assim, quando eu me pego nessa dúvida, eu já não estou natural. Já sei que eu não estou natural. Então, como que eu, não sei, como que eu tenho me percebido? Hoje aconteceu um negócio legal comigo aqui. Eu levantei de manhã, fui fazer meu café, tinha deixado o copo em cima da pia, o copo que eu uso para bater meu café e fazer minhas maluquices, que a Su conhece bem. Aí eu sem querer esbarrei no copo e ele estava cheio d'água. E ele molhou a pia toda.
há um ano atrás, eu ficaria me xingando ali por uns 5, 10 minutos, por que eu deixei o maldito do copo com água no dia anterior na pia, eu já sabia que eu tal. Mas foi engraçado hoje que eu fiz isso, aí caiu, aí eu peguei o pano, limpei e continuei fazendo minhas coisas. Assim, de verdade, eu não me culpei por ter deixado o copo ali, né? Então, eu senti que foi uma atitude que eu consegui ser natural, que aconteceu uma coisa, bateram na traseira do meu carro, vamos dizer, né? Que seria essa, eu mesmo bati na minha traseira ali. Mas eu não me culpei por aquilo, eu só fiz o que tinha para fazer ali depois e pronto. Mas como eu não me vejo assim o tempo todo, né? Eu me vejo também nessa disputa mental, não é no isso aí que vocês falaram, né? Mas tem esses lapsos, eu acho que não é um lugar a se atingir mesmo, né? São essas camadas da cebola que a gente vai tirando e aos poucos vai ficando mais suave, né? Não foi um estalo, não. Agora eu fiz isso e antes eu era assim, e aí eu subi um degrau, sei lá o quê, e fiquei assado. Foi assim, um dia eu derramei, vamos supor que fosse a mesma situação, né? Derramei o copo e eu notei que eu fiquei nervoso e fui lá, mas eu prestei atenção, limpei e me acalmei mais rápido, né? E aí, um dia atrás do outro, a coisa tem ficado mais leve, sabe? Eu só tenho feito, eu tenho planejado menos, isso tem me levado a me controlar menos, a controlar menos as situações, e tem ficado mais leve, mais natural. Não sei se a descrição é essa, não, mas vamos aí. Ficar nervoso também não é natural? Talvez seja, mas eu não sei se é, não. O que me vem disso aí é aquele sentido das ações limpas e ações não limpas, assim. Existem ações que elas têm intenções por trás delas. E elas carregam uma carga muito grande. Exemplo desse ficar nervoso. O seu ficar nervoso por trás tinha uma autoculpa. Então, é uma reação negativa. Né? Nada a ver falar negativa, mas é não natural. É não natural. Mas se fosse um nervoso necessário, que não é relacionado a uma autoculpa ou alguma coisa que pese essa reação, aí ela poderia acontecer. Porque o problema não é o ficar nervoso, o problema é o que tem por trás do seu ficar nervoso. Às vezes você tinha que ficar nervoso porque não sei o que tinha que acontecer dentro do fluxo do universo e o copo tinha que cair porque ia mudar a vida da formiga. Viajei, né? Porque o copo ia cair de qualquer jeito. Você entendeu? Você tinha que chutar o copo para o copo bater na cabeça de alguém, porque aquela pessoa tinha que bater com a cabeça. Não, mas espera aí, ficar nervoso não é natural. Eu acho que assim, isso é a mente identificada com alguma situação que faz com que eu fique nervoso, porque eu estou identificado com alguma coisa do passado que aconteceu, porque eu não estou sendo perfeito, porque eu tinha que ter feito tal coisa, então vai com um tanto de coisa para trás. Porque se derrubar um copo fosse natural, qual o problema? Derrubar um copo, a água caiu, e qual o problema? Por que que isso era motivo para eu ficar nervoso? Então, eu posso até ficar nervoso desde que eu não me identifique com aquilo, né? Agora, como é que isso funciona, não sei, não. No Posso dar um processo do exemplo? copo não dá. Vou Não dar dá um nem para exemplo. conversar sobre isso, realmente. Senão vai ser um motivo muito. Vou dar um Fala. exemplo de que aconteceu comigo hoje, né? Não tem nada a ver com copo. Tem a ver com isso, né? Arthur acordou 5 horas da manhã. Foi, mamou, tá, dormiu de novo. Aí, de repente, ele acordou, chorando. Eu acordei assustado. E ele deu os brinquedinhos para ele, ele não quis. Continuou chorando. Eu tava com muito sono. E aí, a alternativa que eu tinha era levantar, pegar ele, irinar ele, para ele dormir de novo. Aí eu já levantei meio puto, porque eu tava com sono. Fui, minei, ele custou para dormir. Aí eu coloquei ele na cama,
Passou 5 minutos, aí na hora que eu deitei a cabeça, passou 5 minutos, ele... Aí eu xinguei, falei, pô, PQP. Peguei ele de novo, levantei, fiquei andando com ele pela casa, e ele não dormia. Tava lá, olhava para o lado, olhava para o outro, deitava a cabeça no meu ombro, olhava para mim, e eu, tipo, tá. Aí dormiu. Aí eu coloquei ele na cama de novo. Aí passou 5 minutos, ele... Aí eu falei, aí eu respirei fundo, falei assim, tá, vamos lá, filho. Vamos levantar, já era 7 horas da manhã, já tinha passado 2 horas, falei assim, agora eu já perdi o sono, vamos levantar. Aí levantei, fiquei andando com ele pela casa, tá, tudo, pensando na vida, tá. Aí ele dormiu. Aí eu coloquei ele na cama. Ele dormiu até 9 horas. E eu dormi mais 2 horas. Aí eu tava nervoso com a reação dele. Mas a reação dele era natural. Porque era natural de neném. Eu estava com sono. Eu estava cansado. Não tinha nada a ver com ele. Só que precisou dele acordar 2 vezes, 3 vezes, 2 vezes, para eu perceber que eu estava nervoso à toa por algo que era natural dele. Mas o meu nervosismo também era natural, porque eu também estava cansado. E aí? Sabe? É tudo natural. Na verdade, se você for parar para pensar, é tudo natural. Você não identifica como não natural. Não sei se esse exemplo que eu dei, para mim... Oi? Vai falar, Sal? Vocês me ouvem? Sim. Cuidado para não banalizar a palavra natural aqui no estudo, porque natural não quer dizer padronizado. Ô, Vivi, traz esse negócio aí que eu não entendi nada. Mas só sendo natural que você traz à tona o que precisa vir à luz, não? Só sendo natural que você traz à tona o que precisa vir à luz, não? Me ajuda. Boa noite. Boa noite. Falando um pouquinho sobre eu penso que, e aí saltou agora para tomar cuidado com a palavra natural, eu penso que é natural nós termos emoções, né? Porque a gente está vivendo num plano, a gente é né, uma alma, um espírito vivendo num corpo físico. Eu acho que a questão é como a gente lidar com essas emoções, né? Raiva, enfim, a gente pode ter todos os sentimentos, a gente vai sentir, né? Mas é a forma como a gente lidar com isso. Então, por exemplo, a gente ter uma raiva, às vezes a gente é reativo, né? Por que a gente está sendo reativo? Eu já ouvi o Saulo falando algumas vezes, né? Que a raiva, por exemplo, bem trabalhada, ela é uma energia muito potente para a ação. Então, a gente pode pegar essa energia de raiva e transformar ela numa coisa boa. Então, eu acho que é isso que a Vivi quis dizer, que assim, o ser natural não é você só ser boazinha o tempo todo, né? É a gente trazer todos os sentimentos, mas de forma a perceber como que a gente está usando aquela energia ali, né? Energia de raiva, enfim. Eu acho que é algo nesse sentido. Eu acabei de falar uma coisa e que não foi prestada atenção. Quem prestou atenção, dá uma luz aí, porque nós não estamos falando que natural é o que é aceitável, não é o que é padrão. Então, que me vem de todas essas falas. Aí eu entendi agora o que a Vivi quis dizer.
O que ela quis dizer não é no sentido do natural, mas quando a gente tem essas reações, sei lá, essas reações que são talvez vistas como ruins, nervosismo, uma explosão, etc. Isso traz à luz isso para a gente olhar, tipo assim, é um apontar, né? Aparece a parada, você olha e fala, ó, olha isso aqui. É sempre um portal de abertura, mas não é a palavra natural. E aí, o que eu entendi também, né? Aí, voltando para o satsang, para o que o Saulo disse, esse natural aí eu vou dar uma repetida no que eu falei. É a ação que não carrega intenção, ou seja, quando a gente faz uma ação esperando alguma coisa em troca, ou a ação que já é padronizada de um movimento padrão que você já tem, que você carrega vidas, blá, 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 blá. Aí isso não é natural. Então, o natural seria o movimento do ser, do fluxo do ser que está acontecendo ali, mas que ele não tem intenção e não está reproduzindo uma coisa que ele já está ali no mecânico fazendo. Entendi assim. Eu acho que no exemplo do André, o natural seria o Era o bebê. cansaço. É o cansaço, né? O sono. Cansaço. É o corpo físico não está, né, dando conta, não ter sido suficiente o descanso. Agora, a impaciência, a raiva, o que vem depois, aí já não é mais natural, já é um condicionamento ali daquela situação provocar aquela reação, né? É uma reação, não é um fluxo, é uma reação. É uma ação identificada com desconforto de sentir o sono. E ali o natural era o sono e o bebê. Legal, né? Alguém mais quer falar sobre isso? Sobre o natural? Sobre esses movimentos naturais? E, cara, a gente esconde muito da gente mesmo, mas eu acho que a todo momento está muito claro, assim, o movimento por trás da nossa ação, sabe? Quando a gente se percebe falando uma coisa que a gente sempre fala, a gente percebe que é um padrão, que sempre acaba acontecendo assim. Quando você tem uma intençãozinha por trás ali, tu sabe que tem uma intenção. Pode não estar tudo bem, pode não estar tão claro assim, mas assim, no fundo você sabe que tem um sentimentozinho ali que é meio confuso. Tava lendo ali a mensagem do... Fala. Então, quando eu era mais jovem, eu tinha um namorado que ele dizia sempre para mim, você é muito superficial. E eu não entendia o que ele queria dizer com aquilo, sabe? Porque eu era muito nova, não tinha experiência, não tinha nem ideia de autoconhecimento, de nada. E ouvindo tudo isso, para mim eu era natural, porque eu era o que eu conseguia ser, entendeu? Mesmo sendo a superficial para ele, sabe? Era o ego, talvez, uma manipulação, mas para mim aquilo era natural, eu olhando hoje, no passado. Entendem? Isso que você disse me lembra algumas falas do Saulo, no sentido de que nós somos agora o que nós sabemos ser. E tá tudo certo dentro disso. Que a gente faz o que a nossa compreensão sabe fazer. E isso tira um peso enorme, sabe? Acho que tira um peso enorme porque, até em processo de constelação mesmo, tira um pouco dessa carga, às vezes, de peso do que a gente fez ou do que a gente deveria fazer. A gente não deveria fazer nada, a gente deveria fazer o contrário. Eu entendo que muitas coisas, por exemplo, falando de mim aqui, muitas coisas que eu realizo hoje ainda não são naturais, mas são o que eu sei fazer, e tá tudo bem. E eu posso ficar tranquila com isso, que a gente tem que estar totalmente em paz e nunca se julgando, porque é o grau, nosso potencial máximo de ser. E potencial máximo, não tô querendo dizer que tem um acima ou um abaixo, mas assim, o tanto de fluidez que a gente tem, sabe? E aí eu vou dar um exemplo meu. Há muito tempo eu não desenhava, e aí uma vez o Saulo perguntou pra gente o que a gente fazia
que era fluido, que a gente não pensava em nada, sabe? Que a gente estava fazendo uma coisa que a gente faz e que é aquilo, que é unidade. Aquilo que não faz, você não está se importando com o que está acontecendo à sua volta e nem nada. E aí eu parei para pensar e falei, nossa, eu não sei o que eu faço, o que eu gosto de fazer. De verdade, sabe? Não estou falando ver fluxo de manifestação, que você se manifesta ali. Seja pela fala, seja pelo desenho, seja assim, existem coisas que são nossa manifestação, que a gente veio aqui para fazer, que é fluido, natural, totalmente natural, e a gente ainda não se percebeu, sabe? Porque as pessoas botam muita expectativa sobre a gente, a sociedade em si. Então, você tem que casar, você tem que ser formado em não sei o quê, te impôs beleza. Exemplo. Tudo isso não é natural. Sai tudo isso, quando tira tudo isso, porque não tem apesar de a gente às vezes querer carregar. Mas, assim, acho que, pegando o gancho na fala da Flávia aí, assim, eu entendo que o ser natural, ele não independe da ação em si, né? Do que eu fiz, mas de qual que é a intenção, né? Que está por trás daquela ação. Então, se eu sou assim, eu sou assado, se alguém me julga assim, um assado, bom, não importa bem qual caixinha que eu fui enquadrado, né? Com aquela atitude que eu tive. O que importa é qual foi a intenção que eu tive para tomar aquela ação, né? É o que eu entendo que se eu tiver mais perto da minha natureza, minha intenção vai ser mais pura, né? E mais alinhada com o que eu, independente da atitude em si, mas a intenção está alinhada com a minha ação e pronto. Totalmente complementar, verdade. Falei para dar um exemplo mais assim, mas foi muito focal, né? Porque quando eu tiver natural, eu vou lavar a louça naturalmente, sem lavar a louça ser um peso para mim. Eu vou limpar a casa sem ser um peso para mim. Vou fazer todas as coisas que é me dado fazer, independente de ser um dom ou não, tá? Todas as coisas que me é dado fazer serão feitas sem que tenha um peso por trás disso. Né? Por que a Vivi não quer falar com a gente hoje? Posso falar? Eu acho que os loucos, sim, são naturais. Ou os iluminados. Falhou. Os loucos são naturais. Sim. Eu não entendi. A gente está Sim, mas talvez a máquina... com o outro, de acordo com como que o outro é com a gente. Eu acho um pouco isso. Sabe? Às vezes até o seu jeito de falar, seu gestual, tudo vai de acordo com quem está na sua frente, um pouco. E o louco é o que ele é o tempo todo. Eu acho que o louco é natural, eu acho que o problema do louco é que a mente dele, a ferramenta da mente, a mente não está sã, então ele não consegue, talvez, ter um processo tão bom de compreensão, sabe? Eu acho que o problema é mais esse, no sentido de ferramenta mesmo. Racional. Porque, de certa forma, aqui, nessa vida, a gente precisa dessa ferramenta racional. Mas eu concordo. Acho que é só isso, mas eu acho super que eles são naturais também, porque não tem essa pegada. Eu também concordo.
como também eu não tenho concordo. eu não tenho o Não cérebro tem esse peso. funcionando. Tipo, vou tirar a Como roupa. como eu poderia não ter um braço, e daí? É uma ferramenta a menos na minha existência. Não ter um raciocínio ou não ter um braço. Complexo, Alexandre, complexo. Você comparar um braço com um complexo. Estou comparando, estou dizendo que ambos, né, são ferramentas, né? Qual que é melhor que o outro, não vem ao caso. Não melhor, mas imagina como que a gente vai construir, né? O Saulo fala no Sete Sangue que o Sete Sangue é o silêncio manifesto. Como que a gente ia conseguir trazer as coisas se não tivesse essa ferramenta que junta as palavras e faz sair um texto que faz algum sentido, ou que não faz nenhum sentido também, mas às vezes ajuda a gente. Ai, nossa, a gente está entrando umas conversas muito doidas. Vamos voltar para o normal. Não, o pessoal de Barreiras foi proibido de falar, porque eu nunca participei de reunião que o Fred não participou. Fred, fala com a gente. Ô, Su. Nossa, eles estão parados, né? Nesse mês. Vou ler aqui. A Vivi falou que ela tá sem. Que ela não tá podendo abrir o áudio. Vencer-se a si mesmo é trazer a sua realidade para o seu dia a dia. Significa estar no seu estado natural, onde nenhum condicionamento importa. Influência, ou te tira do eixo. É o ponto zero, o PX. Terra-céu, céu-terra. A conexão perfeita. A verdade impressa em tudo o que se manifesta como natural. Aqui, inclusive você. Aí ela botou assim, buguei com isso aí. O que é essa realidade? Eu vou ler de novo, vocês ligam? Vencer-se a si mesmo essa fala do Saulo, né? Vencer-se a si mesmo é trazer a sua realidade para o seu dia a dia. É trazer a sua realidade para o seu dia a dia. Eu acredito que essa realidade seja quem você é. No sentido de manifestação fluida, sabe? Tipo, aí eu vou lembrar outra fala dele. A chuva chove, a água molha, o vento venta, e tu, sabe? E esse boneco, essa manifestação aqui faz o quê? Claro que também todos os outros processos naturais que a gente às vezes não tem, né? Do peso de lavar louça naturalmente. Mas eu acho que nesse sentido aqui de vencer-se a si mesmo é trazer a sua realidade para o seu cotidiano. Significa estar no seu estado natural. Eu acredito que seja esse água molha, entendeu? Tipo, o que nós somos? O que é a nossa manifestação que a gente não está enxergando aqui? Eu acho que foi nesse sentido. É explicar o inexplicável. Nossa, a gente está muito numa onda hoje, vocês perceberam isso? Perceberam isso, Alê? Que a gente está muito numa onda que a gente está conversando na parada, aí do nada a gente entra no assunto aleatório do, por exemplo, maluco. Ah, mas o maluco, aí a gente começa a falar sobre o maluco. A unidade. Não, mas se a gente pensar na unidade, vai ser sempre uma coisa que a gente não vai conseguir explicar com a mente, não adianta. A gente... tá assim hoje. Às vezes as coisas se manifestam, né, de várias formas. Hoje está muito assim. É a minha percepção. Vai ter reunião e eu vou ter que fechar o estudo, mas semana que vem a gente está aí de novo. E Vivian vai conduzir. Tá bem? Espero que tenha sido legal. Foi muito doidinho hoje, né? Mas é isso. E alguém quer falar mais Gostei alguma não, que eu gosto de falar com o Fred. O Fred não quis falar comigo. Nossa, e ele tá te ignorando totalmente. Nem se mexe. Então tá, Pessoal, gente. vocês podem dar tchau pra gente?
Espero que tenha sido esclarecedor de alguma forma, não tenha sido tão confuso assim. Foi ótimo, não é para pensar, não, é só para deixar rolar. Né? Senão, de novo, aí, ó. Aí, de novo, é uma percepção pessoal, né? Uma tendência pessoal de achar que foi positivo ou negativo. Foi como deveria ser, né? Você ainda espera coisa da gente? Não espera, não. Se deixar, minha mente vai ficar passeando. Aí Tem a mente uma poesia do Fernando Pessoa, só um pedacinho que eu lembro, que é assim, que me lembrou isso tudo aí, né? Deixa eu ser o que eu sempre fui, um rio que vai fluindo. é bem isso. É um fluxo. Sem as pedras que mudam o fluxo. Então, o que é para fazer? Eu vou parar aqui de gravar.